pessoal, seja bem-vindo ao canal. Mais um vídeo aqui com vocês para a gente falar de imposto de renda. Hoje eu trouxe aqui Vitor. Se apresenta aí para o pessoal. Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui no canal. Obrigado, Peterson. Meu nome é Vitor Gadelha, eu sou advogado tributarista há quase 10 anos e fundador e CEO do IRBot, uma plataforma online que simplifica a declaração de imposto de renda pessoa física. Um prazer estar aqui com vocês. Que beleza. Vitor, então você criou uma plataforma de imposto de renda para facilitar a vida do pessoal. Exatamente. E como surgiu essa ideia? Como eu sou advogado, é justamente isso que eu ia falar. Como eu sou advogado tributarista, desde que eu me formei, muitos familiares e amigos sempre me procuraram, né, tirando dúvidas sobre como que faz isso, como que faz aquilo, reclamando de determinados problemas que costumam ter. E eu comecei a perceber o quanto o processo de declaração de imposto de renda aqui no Brasil é complicado, né? Isso vai desde o momento em que você tem que baixar um programa, que é um programa pesado, é difícil de se encontrar num site pouquíssimo intuitivo, como é o site da Receita Federal. E aí, depois, quando você baixa o programa, você se depara com campos correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva, ônus reais, uma série de termos, rendimentos recebidos acumuladamente, uma série de termos que uma pessoa leiga jamais vai conseguir entender direito, né? E daí veio a ideia de fazer uma plataforma que simplificasse todo esse processo, que permitisse que uma pessoa pudesse declarar sem ter nenhum conhecimento técnico, apenas respondendo perguntas e dando informações referentes à sua vida financeira, como, por exemplo, qual a principal fonte de renda, quanto que recebe, quanto que é retido na fonte, que pedisse os informes de rendimento, em que ela pudesse cadastrar o patrimônio dela de uma maneira extremamente intuitiva. Nos Estados Unidos, plataformas como essa já são muito comuns. Hoje, 43% dos americanos declaram por meio delas, né? Caso, por exemplo, da TurboTax, da H&R Block, que são grandes players no mercado. E aqui no Brasil, por incrível que pareça, não existia nada parecido até o ano passado, tá? Quando, então, esse ano nós lançamos a nossa primeira versão, foi muito bem sucedida. Tivemos um NPS, que é o Net Promoter Score, um índice de satisfação dos clientes de 87%, né? E estamos trabalhando cada vez mais para deixar a plataforma ainda mais fácil, ainda mais intuitiva do que ela já é. Legal isso. O pessoal sempre tem dúvidas sobre o imposto de renda. E uma das dúvidas é a seguinte: quem precisa declarar imposto de renda? Perfeito. Essa é uma dúvida, sim, bem frequente e tem um motivo, é que as condições de obrigatoriedade, elas são relativamente complexas, né? São várias regrinhas e bem complicadas. Mas, assim, as principais são o seguinte: todo mundo que recebeu no ano rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559, tá? Esse grupo de pessoas corresponde àquelas que recebem salário ou que recebem prolabore, né? Os rendimentos mais comuns, aqueles que são tributáveis normalmente, tá? Então, esses 28.559 no ano. O segundo grupo é aquele que recebe rendimentos isentos ou não tributáveis superiores a R$ 40 mil no ano. Então, muitas vezes, você recebe um determinado rendimento que é isento e acha que, por causa disso, você não precisa declarar, mas cuidado. Ainda que você não tenha que pagar nenhum imposto, você pode ser obrigado a declarar. E é isso que acontece quando você recebe mais de R$ 40 mil nesse tipo de investimento, nesse tipo de rendimento. Tá certo. E todo investidor precisa declarar. Não necessariamente. Só quem aplica, só é necessário, ou seja, independentemente do valor com que você operou, caso haja operações em bolsa de valores. Aí sim, se você comprou, vendeu 1 centavo de qualquer ativo na bolsa, ação, fundo imobiliário, índice, mini índice, etc., você se torna automaticamente obrigado a declarar. Agora, se a aplicação foi em títulos de renda fixa, por exemplo, ou determinados fundos de investimento, aí você só vai ser obrigado a declarar caso você atenda a algum desses requisitos de obrigatoriedade, ou seja, ter recebido mais de 28 mil de rendimento tributável, mais de 40 mil de rendimentos isentos, ou caso você tenha tenha oferido ganho de capital, que é lucro, quando você compra e vende um bem ou um direito, tá? Então, se você se enquadrar, aí sim você se torna obrigado. Agora, para operação na bolsa, aí é obrigatório.
Entendi. E outra dúvida recorrente é sobre day trade e swing trade. Pode falar um pouquinho sobre isso? Perfeito. Essa dúvida é muito comum porque a legislação tributária brasileira dificulta muito a vida de quem opera na Bolsa. Hoje, se você faz tanto operações como day trade, como swing trade, pode ser que você tenha que já recolher o imposto de renda no mês seguinte, tá? No caso do swing trade, isso acontece caso você tenha vendido no mesmo mês de R$ 20.000. Por quê? Porque a lei dá, isso se estiver tratando de ação, né? A lei dá esse benefício de que você só precisa pagar imposto de renda caso tenha tido vendas superiores a R$ 20.000. Já no caso de day trade, aí não. Todas as operações de day trade, elas são tributáveis, você tem que pagar 20% sobre esse valor, lembrando que você sempre sofre uma retenção, o chamado dedo duro, de 1% sobre o valor do lucro que você eventualmente tiver tido nas operações de day trade. E aí esse 1%, ele depois é compensável na hora que você faz a apuração do seu IR. Para recolher, você mesmo é que tem que gerar o DARF. Vai no Cicalc Web, que é um programa online da Receita Federal, coloca lá todas as informações do imposto que você vai ter que calcular sozinho e faz o recolhimento dele. Tá certo. Então, quem especulou, comprou e vendeu, fez alguma operação, vai ter que fazer o DARF até o último dia do mês subsequente. Exatamente. E quando for fazer a declaração, que é uma vez por ano, é a declaração anual, ele vai informar a Receita Federal que operou, que teve lucro e que já pagou por meios de DARF. É mais ou menos isso? Exatamente. Existe uma ficha própria lá no PGD em que você declara as operações que você já fez. Então, assim, a declaração anual não é o momento de pagar imposto para essas operações que são feitas na Bolsa. O momento de pagar o imposto, caso seja apurado o imposto devido, é até o último dia do mês subsequente àquele em que você auferiu o lucro. Tá? Mas na declaração anual você precisa informar a Receita Federal, você precisa dar uma memória do cálculo que você fez e demonstrar que você já pagou aquele imposto. Eu acho que uma dúvida muito recorrente é declarar e recolher. Recolher vai recolher mês a mês. E lá, no começo do ano, em março, abril, quando a Receita abria para a gente, pessoa física ou jurídica, fazer a declaração, aí você vai declarar com tudo já recolhido para não pagar multa, para não pagar nada. Exatamente, você já declara tudo. Uma situação muito frequente é, por exemplo, na hora de fazer a declaração anual, você percebe que não pagou, que devia ter pago e não pagou, tá? Se você se enquadrar nessa situação, o que eu recomendo é que primeiro pague o que está em atraso e depois faça a declaração anual. Porque se você primeiro fizer a declaração anual, apurando que você tinha um imposto a pagar, mas que você não pagou, tá? E só depois é que você for fazer o pagamento, você pode estar sujeito a uma multa bem maior do que a multa, caso você, a multa aplicada caso você recolhesse o DARF antes de declarar, de fazer a declaração anual. Essa dica é muito boa que você acabou de passar. Então, antes de fazer a declaração, já apura o que deve, vai no Cicalc Web, faz a DARF, paga e depois declara. Exatamente. Primeiro resolve as pendências, aí depois faz a declaração anual. Quando você primeiro resolve as pendências, antes de fazer a declaração anual, o teto da multa é de 20%. Já se é depois de fazer a declaração anual, o teto da multa sobe para 50%. Para quem não quer perder dinheiro com multa, excelente dica. Eu confesso que eu não sabia disso, então uma informação nova aí para você que está assistindo. Olha aí, já valeu o vídeo. Exatamente. Isso acontece também, a gente vê com muita frequência isso, além das operações na Bolsa, em caso de carnê-leão, que é quando você recebe mais de R$ 1.903 por mês em rendimentos que não sejam sujeitos à retenção na fonte, por exemplo, recebe de aluguéis, né? Você tem um imóvel, loca o imóvel e recebe um valor superior a esse. Nesses casos, você também tem que fazer o carnê-leão até o último dia do mês subsequente. E muita gente acaba não fazendo. Então, o que a gente sempre recomenda, faça antes de fazer a declaração anual. Primeiro paga tudo e aí na declaração anual você já informa os valores que já foram quitados com as multas aplicadas. Perfeito. Vitor, me responde uma coisa. Há quanto tempo você trabalha aí com imposto de renda, que faz declaração, e há quanto tempo você é investidor? Perfeito. Eu sou investidor faz 2 ou 3 anos, aproximadamente, pouco tempo.
e trabalho com declaração, com direito tributário, de maneira geral, que inclui imposto de renda pessoa física, desde que eu me formei em 2012. Então, e mesmo antes disso, eu já estagiava na área. Então, já havia, assim, várias situações diferentes, né? E foi essa uma das vantagens que a gente teve para poder fazer uma plataforma que fosse a mais customizada possível, ou seja, a que mais contemplasse situações específicas que a gente costuma ver. Entendi. E nessa plataforma tem algum campo para declarar investimento no exterior? Existe sim, né? Quando você vai lá na parte de investimentos, ela vai ter uma ficha própria de investimentos, tá? E vai ser perguntado se você tem aplicações no Brasil ou no exterior. Você vai clicar numa opção, vai aparecer um quadro em que você vai classificar o tipo de investimento, né? A localização do investimento, aliás, se é Brasil ou exterior. E aí você coloca lá. Uma grande vantagem é que, assim, as regras de conversão de moeda, elas são um pouquinho complicadas, né? Então, assim, muitas vezes o que você tem que fazer para apurar o valor em real de uma operação que você fez no exterior é pegar uma cotação específica, média de venda daquela moeda, conforme definido pela Receita Federal, em determinado momento, e aí converter para real, seguindo uma determinada regra. É uma complicação tremenda. Usando o IRBot, você simplesmente coloca os valores da sua operação na moeda original, que a plataforma já vai automaticamente fazer a conversão de acordo com as regras da Receita. Então, isso É um facilita grande facilitador. no exterior. Entendi. Não, imagina a facilidade para quem opera na Bolsa, né? Porque quando você tem operação na Bolsa de Valores e você vai declarar no PGD, você tem que colocar ativo por ativo que você tem numa ficha de bens e direitos e depois rendimento por rendimento que você teve, que aí pode variar a ficha, pode ser na ficha de rendimentos isentos, pode ser na ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Na plataforma, no IRBot, a única coisa que você vai precisar fazer é pegar o seu extrato, o histórico de negociações de ativos do SEI, o canal eletrônico do investidor, desde o momento em que você começou a operar na bolsa e fazer o upload dele lá. Pronto, acabou. Tá? Como a gente já tem o layout do relatório do SEI, né, o nosso sistema ele já puxa automaticamente todas as informações que estão lá, ele calcula o preço médio, a gente apenas desconsidera custos com corretagem, emolumentos, essas coisas, e já apura o resultado que o contribuinte teve em cada mês. Legal. Um dos grandes medos do pessoal que investe é o imposto de renda. Muita gente não sabe fazer, tem medo de cair na malha fina e não investe por esse medo. Para essas pessoas que têm medo, o que você pode dizer? Eu digo que use o IRBot, que aí não tem erro. Mas, assim, brincadeiras à parte, a maior preocupação que a pessoa tem que ter é quando ela opera na bolsa. Aí, realmente, a vida da pessoa complica bastante. Por isso, eu sugiro, assim, que sempre tente fazer, depois a declaração de imposto de renda, com algum especialista, usando alguma ferramenta, porque complica muito a vida quem opera na bolsa. Agora, outros tipos de investimento não tem esse problema, né? Se você está aplicando em títulos de renda fixa ou comprando cotas de fundos de investimento, o próprio extrato, o relatório que vai ser liberado em forma de rendimentos da corretora ou do banco, ele já vai conter todas as informações prontas que você vai precisar para poder incluir no PGD. Tá? Vai dar um trabalho, há um certo risco de erro, mas nada fora do normal. Quando você faz operações na bolsa, a coisa complica. Se você estiver fazendo com o IRBot, o que é que faz? Pega todos os documentos que a corretora disponibiliza, os informes de rendimento, e faz o upload lá. Você não precisa sequer ficar copiando e colando os números, né? E aí a própria plataforma já pega todos aqueles números e elabora a sua declaração. Tá certo. E se alguém fizer a declaração, depois constar que tem algum erro, ou a própria Receita informar que tem divergências, dá para corrigir? Sim, hoje pouca gente sabe, né, que a Receita Federal, ela mesma já divulga todas as eventuais pendências de malha fina 24 horas depois de você entregar a sua declaração. Ou seja, se tiver alguma coisa errada na sua declaração, a própria Receita já te diz 24 horas depois. Então, você tem um bom tempo para poder corrigir isso. Aqui no IRBot, o que a gente faz? Todo mundo que faz uma declaração, depois a gente já faz a checagem automática via ECAC para saber se foi ou não gerada alguma inconsistência de malha. E se foi, a gente já informa todos os clientes. Isso evita tanto que a pessoa eventualmente seja autuada, como que ela demore para receber a restituição. Porque o que acontece direto? Você faz a sua declaração, aí fica esperando receber a restituição.
Passa o primeiro lote, não recebeu. Passa o segundo lote, não recebeu. Passa o terceiro lote, não recebeu. Quando chega quase o final do ano, é que você descobre que você está na malha fina. Quando você poderia saber disso muito antes, 24 horas depois do momento em que você declarou. Então, ao detectar isso antes, evita-se que você demore para receber a restituição. Isso aí aconteceu comigo. Eu fiz a minha declaração, enviei para a Receita, mas fiquei acompanhando. Aí depois de, acho que foi 24 horas mesmo, constava lá inconsistência num rendimento que eu tive e não informei. Aí eu fui atrás para descobrir, e aí eu informei, mandei uma retificadora, aí depois eu consultei novamente, estava tudo certo, e eu recebi a restituição acho que no terceiro lote. Pois é, entendeu? Quando você poderia já ter detectado isso muito antes. Por isso a gente também automatiza esse procedimento. Outra coisa que a gente procura fazer é sempre informar, né, todos os nossos clientes sobre a liberação de cada lote. Hoje, você sabia, Peterson, assim, que o maior volume de pesquisas no Google sobre imposto de renda não é a respeito de como declarar isso ou como declarar aquilo, é sobre quando vou receber a minha restituição. Então, as pessoas declaram e ficam depois caçando a restituição porque não sabem quando que vai cair. Então, nós montamos um sistema de monitoramento de restituição em que você recebe por WhatsApp uma mensagem de alerta sempre que você for contemplado num lote da Receita. Então, foi contemplado, automaticamente você é lembrado por WhatsApp e aí já sabe qual que é a data em que vai cair. Bom, muito bacana isso aí. Vamos lá, então só para relembrar o pessoal que talvez aí não pegou, Day Trade paga imposto de renda, Swing Trade e Buy Hold. Dá para você falar as porcentagens novamente aí para eles? Perfeito. Em caso de operação de Day Trade, é de 20%, tá? Sobre qualquer lucro que você oferir, com uma retenção que acontece automaticamente, o dedo duro, de 1% sobre o lucro que você eventualmente tiver tido na operação, tá? No caso de Swing Trade, a alíquota cai para 15%, mas há uma isenção para vendas até R$20 mil no mesmo mês. Ok? Nos dois casos, o próprio contribuinte é quem tem que calcular o valor do imposto, fazer as devidas deduções e recolher o DARF até o último dia útil do mês subsequente ao da operação. Acho que você perguntou algum outro tipo de operação, além de... Buy Hold, Swing Trade, Day Trade, e fala de fundos imobiliários também. Fundos imobiliários entra também nessa regra, tá, dos 15%, a mesma da ação, sendo que não tem a isenção de até R$20 mil. Então, em caso de qualquer operação que você faça com lucro, envolvendo cotas de fundos imobiliários, você também vai ter que recolher o DARF no mês seguinte, independentemente do valor, tá? Agora, os proventos do fundo, né, que são a rigor dividendos, eles são isentos. Sobre eles você não vai precisar recolher nada, mas eles vão precisar constar da sua declaração anual. Beleza, é isso mesmo. Buy and Hold, eu vou deixar aqui uma dica importantíssima que eu sempre falo, tá? Para quem opera na bolsa, inclusive no Buy and Hold. Quando você é holder, né, a tendência é você comprar ação e esquecê-la, né? Deixa ela lá rendendo e tal, nunca mais toca nela. Mas é importante você, de vez em quando, realizar lucros nessas ações, contanto que até o limite de R$20 mil. Por quê? Porque isso faz com que, se eventualmente você tiver que vender aquelas ações, você reduz o ganho de capital que você teve. Então, vamos supor, você comprou uma ação, né, a R$10. Hoje, ela está a R$50, tá? Se um dia você precisar vender, você vai ter, considerando essa valorização de 10 para 50, você vai ter que pagar o seu imposto de renda sobre essa diferença de R$40. Sendo que se você se habituar, né, a realizar esse lucro, ou seja, você simplesmente vende as ações e compra logo imediatamente, contanto que até o limite de R$20 mil, você vai apurar aquele lucro, tá, aquele ganho de capital, mas não vai pagar nenhum IR sobre isso. Ficou claro? E aí, quando você não pagar nenhum IR sobre isso, você vai reduzir o seu ganho de capital quando, eventualmente, você realmente tiver que vender aquela ação. Sim, essa estratégia eu já tinha escutado há um tempo atrás, só fiquei com uma dúvida agora. Se a pessoa vender e comprar no mesmo dia, a Receita não pode entender que é um day trade? Não, se ela comprar apenas no mesmo dia, se ela vende e compra, isso realmente configura um day trade. Então, o que você tem que fazer? O que é o recomendável?
vende no final de um dia e compra já no começo do outro. Entendeu? Na finalização do pregão de um dia, e aí compra na abertura do pregão do dia seguinte. Entendeu? Entendi. Claro que né? De eventualmente acontecer alguma coisa nesse meio tempo. Mas é um risco mínimo, tá? Não costuma ter nenhum tipo de problema, não. Questão de alguns dias, a ação não varia tanto assim. E se cair, quem comprar ainda vai comprar mais barato do que estava. Exatamente. Ainda Então, ganha assim, dinheiro. não vai ter uma grande diferença. Você vai vender agora a sua ação no final do pregão de hoje, amanhã, já no primeiro horário, você compra de volta. Entendi. Dificilmente vai acontecer alguma variação grande. E esse procedimento é 100% lícito, é um trabalho de planejamento tributário, tá? E qualquer pessoa pode fazer. Tá certo. Vitor, então, mensagem final para o pessoal aí, para a gente finalizar o vídeo. Olha, a mensagem final que eu digo principalmente para o pessoal aqui do canal que investe, procurem ter sempre um controle dos seus investimentos, né? Registrem as operações, procurem saber exatamente o que está sendo feito. É muito frequente a gente chegar aqui e fazer declarações de pessoas que nunca fizeram nenhum tipo de controle, né? Que não sabem exatamente o quanto que apuraram de lucro numa determinada venda. Então, assim, hoje você conta com diversos aplicativos que fazem isso. Mesmo para fazer a declaração agora também com a gente, você também vai ter essa possibilidade. Então, antes de começar a investir, esteja preparado para ter a organização que você vai precisar ter, tanto para apurar os seus resultados, como para calcular os impostos devidos. Entendi. E se alguém quiser fazer com você um imposto de renda, entregar para você da forma tradicional, vocês atendem esse cliente? Não, infelizmente não. Aqui tem que ser realmente no formato via plataforma. Agora, assim, se você fizer via plataforma, você vai ver que é muito melhor do que no método tradicional. No método tradicional, você manda uma série de documentos, né? O contador pede uma série de documentos sem levar em conta a sua realidade específica, o que é que de fato você precisa entregar, enquanto que na plataforma, o que vai sendo solicitado é apenas aquilo que realmente é necessário para o seu caso. Então, todas as condições elas são verificadas através de perguntas e respostas e você só presta as informações que realmente forem relevantes para a sua declaração. Legal, Vitor. Foi um prazer gravar esse vídeo com você aqui. O pessoal aprendeu bastante no imposto de renda. Opa, obrigado. E um abraço para você e te vemos aí em próximos vídeos. Um abraço, então. Até a próxima. Tchau. Tchau.